Família. Nos dizem que se trata de sangue, de DNA que passa de uma geração para a seguinte. Mas o que realmente faz uma família? É o código genético? Ou é algo mais profundo, algo construído através de lágrimas e risadas, através de histórias de ninar e curativos em joelhos ralados, através de estar presente quando mais importa? São Paulo, 2003. Renata Martins ajeitou as peônias frescas no vaso de cristal sobre a mesa de jantar de sua casa geminada no bairro dos Jardins. Aos 32 anos, ela havia construído o que muitos chamariam de uma vida perfeita. Uma carreira de sucesso em design de interiores, com uma clientela de elite paulistana. Uma casa deslumbrante, apresentada na revista Casa e Jardim. E um marido cuja estrela em ascensão no direito corporativo só era superada por suas conexões políticas. Ela passou o dedo pela caoba esculpida da mesa antiga, um presente de casamento dos pais de Daniel. A mesa tinha 12 cadeiras. Um dia, ela esperava, eles as preencheriam com filhos e netos. Jantares em família, reuniões festivas. O belo caos que ela sempre sonhara em criar. Você está há 10 minutos ajeitando essas flores, disse Daniel, se aproximando por trás. Seu reflexo se uniu ao dela no espelho ornamentado na parede. Ambos, a imagem do sucesso paulistano. Ela, com seus cabelos loiros cor de mel e seu vestido sob medida. Ele, com seu terno elegante e seu sorriso confiante. Ele a abraçou pela cintura, apoiando o queixo em seu ombro. Elas estão perfeitas, como tudo o que você toca. Renata se recostou nele. O Dr. Castro ligou. Tem uma consulta esta tarde. Os olhos de Daniel encontraram os dela no espelho. Ótimo. Talvez finalmente tenhamos algumas respostas. Renata assentiu, tentando acalmar o nervosismo em seu estômago. Eles estavam tentando conceber há 2 anos sem sucesso. Os testes iniciais haviam sido inconclusivos. Hoje, a consulta poderia trazer respostas e, com sorte, soluções. Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, disse Daniel, beijando sua bochecha antes de pegar sua pasta. Os genes dos Vasconcelos são fortes. Minha mãe teve 4 filhos, lembra? Só está demorando um pouco. Eu espero que você esteja certo, disse Renata, forçando um sorriso. Tenho a reunião com o Maxwell. Depois, um happy hour com o chefe de gabinete do senador. Estarei em casa às 8. Ele verificou seu Patek Philippe. Você me manda uma mensagem depois da consulta? Renata assentiu. Claro. Quando a porta se fechou atrás dele, o sorriso de Renata se desvaneceu. Ela levou a mão ao seu ventre liso, vazio. Talvez não por muito tempo, ela esperava. Ela já havia planejado o quarto do bebê em sua cabeça 1 de vezes. Paredes em um verde suave, um mural pintado à mão de um prado, o berço antigo que ela encontrara em um brechó. Ela estava pronta. Mais do que pronta. O consultório do Dr. Castro era decorado em tons relaxantes de azul e verde. Mas Renata não sentiu nada disso enquanto se sentava em frente ao especialista em fertilidade, tentando processar as palavras que caíam como pedras entre eles. Falência ovariana prematura, disse o Dr. Castro suavemente. Isso significa que seus ovários pararam de produzir óvulos antes do que deveriam. Mas eu só tenho 32 anos, Renata sussurrou. É incomum na sua idade, mas acontece. Seus testes hormonais confirmam. Eu sinto muito, Renata. A palavra não ecoou vazia enquanto Renata dirigia para casa atordoada, as lágrimas ocasionalmente embaçando sua visão. A beleza do Parque Ibirapuera, que apenas começava a florescer com a primavera, passou despercebida por ela. Tudo o que ela conseguia ver era o quarto do bebê que talvez nunca existisse. Ela entrou na garagem, 2 horas antes de Daniel chegar em casa. Tempo suficiente para processar, para respirar, para descobrir como contar a ele. Ela preparou um chá, deixando que o ritual familiar a acalmasse um pouco. Óvulos de doadora. Barriga de aluguel. Adoção. Caminhos diferentes para o mesmo destino.
Eles ainda poderiam ter sua família. Quando a porta se abriu às 8h30, Renata estava sentada na sala de estar, as mãos ao redor de uma xícara de chá gelado. Desculpe o atraso, Daniel a cumprimentou. O pessoal do senador está interessado em apoiar minha nomeação judicial no próximo ano. Se eu quiser seguir esse caminho, poderia ser um divisor de águas. Ele entrou na sala de estar, afrouxando a gravata. Então parou quando viu o rosto dela. Renata, o que aconteceu? O que o médico disse? Renata olhou para cima, contemplando o rosto bonito de seu marido, tentando encontrar as palavras certas. Daniel, eu não posso ter filhos. Eu tenho falência ovariana prematura. Meu corpo não pode mais produzir óvulos viáveis. Daniel ficou muito quieto, como se o ar tivesse se solidificado ao redor deles. O que você quer dizer com que não pode ter filhos? Eu não posso conceber naturalmente. Meus ovários pararam de funcionar corretamente. Deve haver tratamentos, remédios, ele questionou. O médico diz que as chances são quase inexistentes, mesmo com tratamento. Daniel passou a mão pelo cabelo escuro. Pediremos uma segunda opinião. O Dr. Torcastro não sabe tudo. Eu pesquisei a tarde toda. O diagnóstico é claro pelos meus níveis hormonais. Renata se levantou, procurando a mão dele. Mas há outras opções. Nós poderíamos usar óvulos de doadora, ou barriga de aluguel, ou... Usar os óvulos de outra mulher? Interrompeu Daniel, sua voz estranha. Então a criança não seria biologicamente sua. Algo frio se instalou no estômago de Renata. Não biologicamente. Mas eu carregaria o bebê. Ainda seria seu filho biológico. Daniel se afastou, andando até a janela que dava para o jardim bem cuidado. E a adoção? Ela perguntou suavemente. Ele se enrijeceu. Quando se virou, seu rosto havia mudado de uma maneira que Renata não conseguia definir. Adoção? Criar o filho de outra pessoa? Nossos filhos? Corrigiu Renata. Uma vez que adotarmos, eles serão nossos filhos. Daniel balançou a cabeça. Você conhece meus planos, Renata. O escritório, a nomeação judicial, eventualmente a política. Eu preciso de uma família completa para a minha imagem. Filhos não são negociáveis. Isso ainda seria uma família completa. Eu preciso da minha própria linhagem, disse Daniel, sua voz endurecendo. Meu legado é importante. O nome Vasconcelos significa algo nesta cidade. Renata o encarou, a descrença substituindo sua angústia anterior. Você está dizendo que só quer filhos se eles forem biologicamente relacionados a você? Estou sendo prático. Minha trajetória profissional exige certas coisas. Uma família tradicional é uma delas. Tradicional? A voz de Renata se elevou. E o amor? O compromisso? Para o bem ou para o mal? Lembra-se desses votos. O rosto de Daniel se fechou como uma porta. Eu me casei com você para formar uma família, Renata. Uma família com filhos que compartilhem meu DNA. Filhos que carregarão o nome e o legado dos Vasconcelos. Então, o que você está dizendo? Renata sentiu como se tivesse levado um soco. Porque eu não posso te dar filhos biológicos. Nosso casamento é... O quê? Nulo? Estou dizendo que agora queremos coisas diferentes. Agora? O mundo de Renata desmoronou. Nada mudou sobre o que eu quero. Eu ainda quero uma família com você. Eu ainda te amo. Você não pode me dar o que eu preciso. A voz de Daniel era estranhamente calma, como se estivesse discutindo um negócio que deu errado. Eu fui paciente por 2 anos. Eu apoiei as consultas, os tratamentos, mas eu preciso encarar os fatos. Meu relógio biológico também está correndo. Uma risada histérica borbulhou na garganta de Renata. Seu relógio biológico. Você tem 34 anos. Eu quero ser um pai jovem e ativo, não criar adolescentes aos meus 50. O mundo de Renata estava desmoronando. A sala de estar lindamente decorada de repente era um cenário, tão artificial quanto o homem em pé na frente dela.
Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Você está falando sobre nosso casamento, sobre nossa vida juntos, como se fosse algum tipo de contrato com condições. Em muitos aspectos, o casamento é um contrato e os termos mudaram. Na manhã seguinte, Renata acordou com o som de portas de armário se abrindo e fechando. Ela encontrou Daniel no quarto, metodicamente tirando ternos dos cabides e colocando-os em uma mala. O que você está fazendo? Sua voz estava rouca de tanto chorar até dormir. Eu vou ficar no Palácio Tangará por um tempo, até resolvermos as coisas. Resolver o quê? Se você pode suportar ser casado com uma mulher estéril. A palavra era amarga em sua língua. Daniel continuou a arrumar a mala. Você está sendo dramática. Isso é uma questão prática. Prática? Renata tirou uma camisa das mãos dele. Não há nada de prático em abandonar sua esposa um dia depois de ela receber notícias médicas devastadoras. Eu sinto muito pelo seu diagnóstico, de verdade, mas não muda minhas necessidades. Suas necessidades? A voz de Renata falhou. E as minhas necessidades? Acabei de descobrir que não posso ter os filhos que planejamos. Eu preciso do apoio do meu marido, não de seu abandono. Daniel fechou a mala, seus movimentos precisos e controlados. Eu acho que ambos precisamos de algum espaço para considerar nossas opções. Opções? Renata repetiu, vazia. Você se refere às suas opções? Ficar com sua esposa infértil ou encontrar alguém novo que possa te dar filhos biológicos? Daniel não negou, e esse silêncio disse tudo a Renata. Quando os papéis do divórcio chegaram 3 semanas depois, Renata não ficou surpresa. Apenas se sentiu vazia. Na fria sala de conferências do escritório de advocacia de Daniel, ela se sentou em frente ao homem que amara por 7 anos, assistindo-o assinar seu casamento com a mesma caneta que ele usava para assinar contratos de milhões de reais. Eu me casei com você para formar uma família, disse Daniel enquanto deslizava os papéis pela caoba polida, não para adotar filhos de estranhos. Renata olhou para ele. Ela realmente olhou para ele. Vendo pela primeira vez a ambição que ardia mais forte do que qualquer amor que ele pudesse ter sentido por ela. Esses estranhos teriam sido nossos filhos, Daniel. A família não é sobre DNA, é sobre amor. Daniel ajustou a gravata. Você tem o direito à sua perspectiva e eu tenho o direito à minha. O acordo foi financeiramente generoso. Daniel podia se dar ao luxo de ser magnânimo com o dinheiro. Mas o divórcio social foi brutal. Os amigos deles, em sua maioria conectados através do escritório de Daniel e de círculos políticos, tomaram partido. Renata se viu sem convites para galas de caridade, festas no jardim, o calendário social que havia preenchido sua vida. 2 meses depois de assinar os papéis do divórcio, Renata os viu em seu restaurante favorito. Daniel e Ana Carolina Pires, a filha do sócio-gerente de seu escritório de advocacia. Ela era linda, 10 anos mais jovem que Renata, e olhava para Daniel com olhos adoradores. Eu ouvi que ela já está grávida, sussurrou a anfitriã, pedindo desculpas, enquanto levava Renata para uma mesa longe do feliz casal. Eles vão anunciar o noivado na próxima semana. Renata não terminou a refeição. Ela deixou dinheiro na mesa e saiu, passando por perto da mesa deles sem ser notada, um fantasma em sua própria vida. Naquela noite, ela ficou de pé no quarto do bebê que nunca seria, o quarto que ela mantivera vazio, esperando. Ela tinha que sair de São Paulo, longe dos sussurros, dos olhares de pena, dos círculos sociais que se haviam fechado contra ela, longe da possibilidade de esbarrar em Daniel e sua jovem e fértil noiva. Ela ligou para um corretor de imóveis na manhã seguinte. Vendeu a casa geminada 2 semanas depois. Ela empacotou o que importava em seu carro e deixou o resto para uma venda de garagem. São Paulo fora seu sonho, mas os sonhos mudam, ou às vezes são forçados a mudar. Uma nova esperança em Curitiba, 2003. O pequeno apartamento no bairro Batel não se parecia em nada com a casa geminada nos jardins. Era um estúdio com uma pequena cozinha, um banheiro
onde a porta batia no vaso sanitário se fosse aberta demais, e uma vista para a parede de tijolos do prédio vizinho. Mas era dela, pago com o dinheiro do acordo de divórcio que eventualmente acabaria. Renata sentou-se de pernas cruzadas em seu novo futon da IKEA, com o notebook aberto, procurando ofertas de emprego. São Paulo fora dela. Sua lista de clientes incluía esposas de senadores, CEOs, famílias de dinheiro antigo que renovavam casas históricas. Curitiba era diferente, anônima, um novo começo. Ela tentara ligar para seus antigos clientes em busca de referências, apenas para descobrir que o alcance de Daniel se estendia mais do que ela imaginara. De alguma forma, a notícia se espalhara de que Renata Martins era difícil, emocionalmente instável, não confiável. A campanha de difamação foi eficaz. 3 empresas de design a entrevistaram. Então, misteriosamente, rescindiram suas ofertas. Ótimo, ela murmurou, fechando as listas de empresas de design de alto nível e abrindo um site de trabalhos freelancers. Eu não preciso deles. 2 dias depois, ela estava ajudando um jovem casal a escolher cores de tinta para seu primeiro apartamento. O trabalho pagava uma fração do que ela ganhara em São Paulo, mas a sincera apreciação deles por seus conselhos preencheu um pequeno vazio em seu coração. Você tem um olho tão bom, disse a esposa, segurando amostras de tinta. Nosso lugar vai ficar incrível. Pequenos trabalhos levaram a recomendações boca a boca. Uma consulta de pintura aqui, um arranjo de móveis ali. Renata criou um site mostrando seu portfólio de São Paulo. Imprimiu cartões de visita em uma gráfica local. Ela se esforçou de uma maneira que nunca precisara antes, aceitando empregos que outros poderiam considerar abaixo de sua experiência. 4 meses depois, ela recebeu uma ligação de uma loja de móveis familiar local. Precisamos de alguém para projetar vitrines de quartos, explicou o dono. Nada chique. Apenas para fazer nossos modelos de chão parecerem atraentes. 20 horas por semana. Horário flexível. Não era de prestígio. Não era particularmente criativo, mas era uma renda constante que estenderia ainda mais o dinheiro do seu acordo. Eu aceito, disse Renata. A rotina ajudou. Trabalho, casa, jantares prontos enquanto assistia a programas de TV sem sentido. Ocasionalmente, um filme sozinha, adormecendo com os sons desconhecidos do trânsito de Curitiba. Acordar, repetir. Ela ignorou o vazio que a recebia a cada noite. Ela ignorou as lojas de roupas de bebê pelas quais passava a caminho do trabalho. Ela ignorou as famílias no parque nos fins de semana. Essa era a vida dela agora. Ela estava se adaptando, até o quarto de crianças. Precisamos de um quarto de exposição para nossa nova linha de móveis infantis, explicou seu chefe, levando Renata a um canto vazio do chão do showroom. Beliches, escrivaninhas, armazenamento de brinquedos. Faça o mágico, algo que faça os pais abrirem suas carteiras. Renata assentiu profissionalmente. Algum tema em particular em mente? Algo de gênero neutro, caprichoso, mas não infantil. É para crianças em idade escolar. Por 3 dias, Renata se dedicou ao design. Um tema de floresta com dosséis de folhas pintadas no teto. Um canto de leitura sob o beliche inferior. Luzes de estrelas cintilando através do teto frondoso. Uma escrivaninha construída para se parecer com uma casa na árvore. Cada detalhe perfeito. Quando terminou, ela ficou sozinha no espaço mágico que criara para crianças que não existiam. Que nunca existiriam. Não para ela. Algo se quebrou dentro dela. Ela se encolheu no beliche inferior, cercada pela cena lúdica da floresta que havia pintado, e soluçou. Choros profundos e convulsivos que pareciam vir de sua própria alma. Tudo o que ela vinha segurando por 6 meses se derramou de uma vez, ecoando na loja vazia depois do horário de fechamento. Olá? Tem alguém aí? Oh! Renata olhou para cima, mortificada ao encontrar uma pequena mulher asiática parada na porta,
com preocupação no rosto. Eu sinto muito, Renata engasgou, limpando os olhos. Eu pensei que todos tinham ido embora. Eu estava deixando folhetos para a arrecadação de fundos, disse a mulher, apontando para a pilha em seus braços. A dona disse que estava tudo bem. Ela hesitou. Então entrou no quarto. Isso é lindo, você o projetou. Renata assentiu, tentando se recompor. É para a nova linha infantil. A mulher se sentou ao lado dela no beliche. Eu sou a Maísa, sou assistente social no Centro Infantil de Curitiba. Ajudamos crianças no sistema de acolhimento. Ela olhou ao redor. Este quarto seria um sonho para as crianças com quem eu trabalho. Renata enxugou os olhos. Obrigada. Eu sou Renata e sinto muito pelo colapso. Foi um ano difícil. Maísa ofereceu a ela um lenço de sua bolsa. Não há necessidade de desculpas. Todos nós temos nossos momentos. Ela olhou para Renata pensativamente. Na verdade, eu tenho uma proposta. Nosso centro precisa de ajuda para redesenhar nossas salas de visitação, tornando-as mais acolhedoras para as visitas familiares. É um trabalho voluntário. Mas talvez você estivesse interessada. Claramente você tem um dom. Renata piscou, surpresa. Eu poderia ajudar com isso. Maravilhoso. Maísa entregou a ela um cartão. Você vem na próxima semana? Eu te dou um tour. O Centro Infantil de Curitiba estava localizado em uma casa vitoriana, convertida no bairro do Batel. O exterior era de um amarelo alegre com detalhes azuis, mas por dentro, os quartos eram institucionais e desgastados. Paredes bege, móveis incompatíveis, iluminação fluorescente que zumbia e ocasionalmente piscava. Fazemos o que podemos com nosso orçamento, Maísa explicou enquanto mostrava as instalações a Renata. Mas a estética não é a prioridade quando estamos lutando para fornecer o básico. Renata assentiu, já catalogando mentalmente melhorias rápidas e de baixo custo. A pintura faria uma grande diferença. E uma iluminação mais suave, talvez alguns móveis doados. Nossas salas de visitação são a prioridade, disse Maísa, abrindo uma porta para um espaço que supostamente facilitava a reunificação familiar, mas que parecia mais um escritório estéril. É aqui que as crianças se encontram com seus pais, frequentemente trabalhando para a reunificação. Nós queremos que pareça seguro, confortável, como um lar. Eu posso ajudar com isso, disse Renata, as ideias já fluindo. Eu poderia ligar para alguns dos meus contatos de fornecedores para doações. Nas semanas seguintes, Renata se viu passando mais tempo no centro. Ela pediu doações de tinta de lojas de ferragens locais. Ela convenceu seu chefe na loja de móveis a doar modelos de chão que não estavam vendendo. Ela instalou luminárias suaves e tapetes coloridos. Ela pintou murais nas paredes. O trabalho preencheu algo nela que estivera vazio desde São Paulo. Ali, suas habilidades de design não eram sobre impressionar clientes ricos. Eram sobre criar segurança e conforto para crianças que não tinham nenhum dos dois. Você tem um dom, Maísa lhe disse uma tarde enquanto admirava uma sala de jogos recém-transformada. Não apenas para o design, mas para entender o que essas crianças precisam. Você já pensou em ser mãe de aluguel? O coração de Renata se encolheu. Eu não acho que estou em posição para... Uma comoção no corredor e a interrompeu. Vozes alteradas. Uma criança chorando. Maísa suspirou. Nova admissão. Com licença. Renata a seguiu até o escritório principal, onde uma assistente social com ar exausto tentava acalmar 3 crianças. Um menino de uns 7 anos, uma menina de uns 5 e um bebê de uns 10 meses, que gemia em um berço portátil. Os pais deles morreram em um acidente de carro ontem. A assistente social explicou em voz baixa para Maísa. Nenhum parente apareceu. Precisamos de um acolhimento de emergência. 3 irmãos? Maísa franziu a testa. Isso vai ser difícil. Não temos muitas casas que possam acolher um grupo de irmãos desse tamanho. Eles terão que ser separados.
disse a assistente social, com resignação na voz. Os Henderson podem ficar com o bebê. Os Patel têm espaço para mais um, e nós encontraremos um lugar para o mais velho. Renata observou as duas crianças mais velhas se segurando pelas mãos, os ombros magros do menino rígidos de tensão, enquanto ele tentava consolar a irmãzinha. O choro do bebê se tornou mais desesperado. Vocês não podem mantê-los juntos? Perguntou Renata. Eles acabaram de perder os pais. As assistentes sociais trocaram olhares. Nós tentamos, Maísa disse suavemente. Mas encontrar um acolhimento para 3 crianças juntas, especialmente incluindo um bebê, é quase impossível. Renata se ajoelhou no nível das crianças. O menino a olhou com desconfiança, com o braço protetoramente ao redor de sua irmã. Olá, disse Renata suavemente. Eu sou Renata. Como vocês se chamam? O menino hesitou. Eu sou o Miguel. Essa é a Sofia. Ele apontou para o bebê. E essa é a Elisa. Esses são nomes lindos, disse Renata. Eu gosto de como você cuida de suas irmãs. Isso é muito corajoso. O queixo de Miguel tremeu levemente antes de ele endireitar os ombros. Eu prometi para a mamãe que eu cuidaria delas. Algo se moveu no peito de Renata, uma porta se abrindo onde ela pensara que havia apenas uma parede. Ela olhou para as 3 crianças, de repente vendo seu próprio reflexo na perda, na incerteza, na necessidade deles. O medo nos olhos deles era o mesmo medo que ela sentira ao assinar aqueles papéis de divórcio, ao vender sua casa, ao começar de novo em uma cidade estranha. Ninguém deveria se sentir indesejado. Nem eles, nem eu. E se? Renata se levantou, virando-se para Maísa. E se eles ficassem comigo, apenas temporariamente, até vocês encontrarem um acolhimento permanente para todos os 3? Os olhos de Maísa se arregalaram. Renata, isso é um empreendimento enorme. 3 crianças, incluindo um bebê, e você não foi certificada como mãe de aluguel. Eu posso começar o processo imediatamente, disse Renata, surpresa com sua própria certeza. Eu tenho um apartamento-estúdio, mas eu poderia me mudar. Usar parte do dinheiro do meu acordo. Eu tenho espaço na minha vida, espaço no meu coração. Não é tão simples, a outra assistente social começou. Eu sei que não é simples, Renata interrompeu. Mas separá-los também não é simples. Pelo menos desta forma, eles ficam juntos enquanto vocês procuram uma solução permanente. Maísa a estudou por um longo momento. Deixe-me fazer algumas ligações. Por algum milagre, ou talvez devido à desesperada escassez de lares de acolhimento dispostos a acolher grupos de irmãos, Renata recebeu o status de acolhimento temporário de emergência. Sua verificação de antecedentes foi acelerada. Seu apartamento foi inspecionado apressadamente. Isso é muito incomum, a assistente de licenciamento lhe disse. Você precisará começar o treinamento adequado para pais de acolhimento imediatamente e encontrar um apartamento maior em 30 dias. Renata assentiu, assinando formulário após formulário. Suas mãos tremiam levemente com a magnitude do que ela estava empreendendo. Eu entendo. Naquela noite, seu pequeno estúdio lotado com berços emprestados e colchões de ar, Renata sentou-se na beira de seu futon, observando 3 crianças adormecidas, estranhos que de repente se tornaram sua responsabilidade. Miguel dormia rigidamente, como se estivesse pronto para acordar a qualquer som. Sofia finalmente chorou até adormecer, segurando um coelho de pelúcia esfarrapado. A pequena Elisa, exausta de horas de choro, bufava suavemente no berço portátil. O que eu fiz? Renata pensou, o pânico aumentando. Eu não posso fazer isso. Eu não sei ser mãe. Eu não tenho o que é preciso. Então Elisa gemeu em seu sono. Sem pensar, Renata enfiou a mão no berço, esfregando suavemente as costas do bebê até que ela se acalmasse. A simples ação, tão instintiva, acalmou as duas. Talvez eu não saiba ser mãe, Renata pensou. Mas eu posso aprender. Eu posso tentar. Eu posso amá-los.
E naquele momento, algo que havia sido quebrado começou a curar. Curitiba, 2004-2005. Senhorita Martins, a senhora está ciente dos desafios de adotar 3 crianças como mãe solteira? A juíza do Tribunal de Família olhou para Renata por cima de seus óculos de leitura. O ceticismo era evidente em cada linha de seu rosto. Renata sentou-se com as costas retas na sala do tribunal, 9 meses depois que as crianças haviam chegado à sua vida. O que havia começado como acolhimento de emergência havia evoluído para algo mais profundo, mais permanente. Quando nenhum parente apareceu para reivindicar os irmãos, Renata tomou sua decisão. Eu estou plenamente ciente, meritíssima. Eu completei todas as aulas de parentalidade exigidas, estudos de lar e revisões financeiras. Sim, eu vejo isso. A juíza folheou o dossiê. Mas sua renda é preocupante. A consultoria de design de interiores é imprevisível, especialmente porque está estabelecida em Curitiba há pouco mais de um ano. Renata engoliu em seco. Eu tenho construído minha base de clientes de forma constante. Eu também desenvolvi um negócio de consultoria de design online que eu posso gerenciar de casa, o que me permite flexibilidade para o cuidado das crianças. A juíza assentiu, não totalmente convencida. E seu sistema de apoio? O estudo de lar não menciona família em Curitiba. Eu construí uma rede sólida através do centro infantil, minha igreja e um grupo de apoio para pais solteiros, explicou Renata. Maísa forneceu uma carta detalhando os recursos comunitários disponíveis para nós. A juíza a estudou. Senhorita Martins, eu serei franca. Os tribunais preferem lares biparentais com renda estável e tradicional. Você propõe criar 3 crianças traumatizadas sozinha, incluindo um bebê, com uma renda autônoma. As probabilidades estão contra você. Renata se inclinou para a frente. Meritíssima, eu entendo suas preocupações. No papel, talvez eu não seja a candidata ideal. Ela respirou fundo. Mas essas crianças já perderam tudo. Seus pais, seu lar, seu senso de segurança. A única coisa que lhes resta é um ao outro. Ela apontou para onde Miguel, Sofia e Elisa estavam sentados com um tutor designado pelo tribunal. Miguel tem pesadelos em que ele não consegue encontrar suas irmãs. Sofia para de falar completamente quando está separada dos irmãos durante as sessões de terapia. E Elisa agora está aprendendo a engatinhar. E ela engatinha direto para Miguel e Sofia toda vez. A voz de Renata se tornou mais forte. Meritíssima, talvez eu não tenha muito, mas eu tenho amor suficiente para os 3. Eu tenho determinação suficiente para superar qualquer desafio que enfrentarmos. E eu tenho o compromisso feroz de manter esses irmãos juntos, não importa o custo. A sala do tribunal ficou em silêncio quando ela terminou. A juíza tirou os óculos, esfregando a ponte do nariz. Senhorita Martins, este tribunal viu muitos pais de acolhimento bem-intencionados. Bons corações nem sempre são suficientes para as realidades de criar crianças traumatizadas. Eu sei, meritíssima, mas bons corações é onde a cura começa. A juíza colocou os óculos de volta, estudando Renata por um longo momento. Eu vou considerar este caso. Nós nos encontraremos na próxima semana para a minha decisão. 7 dias de espera agonizante. 7 noites observando as crianças dormirem, aterrorizada de que eles seriam levados, separados, que ela os perderia. No 8º dia, Renata voltou sozinha à sala do tribunal, as mãos tremendo. Após uma cuidadosa consideração de todos os fatores, incluindo o melhor interesse das crianças em permanecerem juntas, as circunstâncias extraordinárias de sua colocação e o compromisso demonstrado pela senhorita Martins durante o período de acolhimento, a juíza fez uma pausa, olhando diretamente para Renata. Este tribunal concede o pedido de adoção de Miguel, Sofia e Elisa Martins por Renata Martins. Renata ofegou. Obrigada, meritíssima. Obrigada. A juíza ofereceu um sorriso raro. Não me agradeça ainda, senhorita Martins.
Seu verdadeiro trabalho acabou de começar. E foi assim. O primeiro ano foi um borrão de exaustão, ansiedade financeira e momentos de dúvida avassaladora. Seu novo apartamento, um modesto de 3 quartos em um bairro de classe média, esticou seu orçamento. Os custos com creche para Elisa, enquanto Renata trabalhava, ameaçaram afundá-los completamente. Até que uma vizinha, uma professora aposentada, se ofereceu para cuidar do bebê por uma taxa reduzida. Eu criei 5 dos meus, Dona Margarida, disse ela, balançando Elisa no quadril com expertise. Mais um bebezinho me mantém jovem. Renata trabalhou freneticamente durante as horas em que as crianças estavam na escola e na creche, aceitando todos os trabalhos de design que podia encontrar, construindo seu negócio de consultoria online nas horas da noite, depois que as crianças estavam na cama. Algumas noites ela dormia apenas 3 ou 4 horas, funcionando à base de cafeína e determinação. O trauma das crianças se manifestou de diferentes maneiras. Miguel era hipervigilante, checando as fechaduras várias vezes a cada noite, escondendo comida em sua mochila, recusando-se a deixar suas irmãs fora de sua vista no parquinho. Vocês estão seguros, meu amor? Renata o tranquilizava. Todos nós estamos seguros agora. A senhora não sabe, ele respondia com olhos velhos demais para seu rosto. Coisas ruins acontecem com as pessoas que amamos. Sofia tinha mutismo seletivo, falando apenas com Miguel e, gradualmente, com Renata em casa. Na escola, ela permanecia em silêncio, comunicando-se com acenos e balançar de cabeça, frustrando seus professores e isolando-a de potenciais amigos. Elisa, muito jovem para entender o que havia perdido, no entanto, foi afetada pelo trauma ao seu redor. Ela era carente. Chorava histericamente se Renata saía do quarto, acordando várias vezes a cada noite. Houve dias em que Renata se perguntou se a juíza havia tido razão em duvidar dela. Dias em que o estresse financeiro, as demandas emocionais e a pura exaustão física a fizeram questionar tudo. Uma manhã de terça-feira, 6 meses depois que a adoção foi finalizada, tudo desmoronou de uma vez. O cliente que devia a Renata 2.000 por um projeto concluído anunciou que estava falindo. A máquina de lavar inundou o banheiro. Elisa estava com febre de 40 graus e a escola ligou. Miguel havia batido em outra criança que zombou dele por não ter pais de verdade. Renata sentou-se no chão do banheiro, esfregando a água ensaboada, enquanto uma Elisa febril gemia no berço portátil que ela havia montado para ficar de olho nela. O correio de voz da escola tocava no viva-voz a voz do diretor Severa enquanto solicitava uma conferência imediata. Algo dentro de Renata se partiu. Ela largou o esfregão, cobriu o rosto com as mãos encharcadas e soluçou. Uma pequena mão tocou o seu ombro. Sofia estava lá, com 5 anos e solene, oferecendo um coelho de pelúcia ligeiramente sujo. O coelhinho ajuda quando eu estou triste. Ela sussurrou, sua voz rouca pelo desuso. Renata ergueu os olhos através das lágrimas para a menina, tão machucada, mas encontrando a coragem para confortar um adulto. Ela aceitou o coelho, depois abriu os braços. Sofia se aninhou neles sem hesitar. Nós vamos ficar bem, Renata sussurrou, sem saber se estava tranquilizando Sofia ou a si mesma. De alguma forma, nós vamos conseguir. Naquela noite, depois que a febre de Elisa cedeu, depois de uma difícil conversa com Miguel sobre maneiras melhores de lidar com valentões, depois que o técnico da máquina de lavar apresentou uma conta que apertou seu estômago, Renata tomou uma decisão. Ela não podia continuar trabalhando daquela forma, dividida entre muitos clientes, sempre lutando. Ela precisava se concentrar, construir algo mais sustentável, algo que ela pudesse fazer enquanto estivesse presente para as crianças. Às 2 da manhã, impulsionada pelo desespero e pela inspiração, ela lançou um site, Projetos Sala por Sala, design de interiores virtual para orçamentos reais. O conceito era simples. Os clientes enviariam fotos, medidas e seu orçamento. Renata criaria planos de design detalhados que eles mesmos poderiam implementar, passo a passo,
comprando peças conforme o orçamento permitisse. Ela se dirigiu a famílias jovens, primeiros proprietários de casas, pessoas que não podiam pagar por serviços de design de interiores tradicionais, mas que queriam lares que refletissem suas personalidades. O preço era acessível. 250 ALs pelo design de um quarto, uma fração de suas taxas anteriores. Mas algo que podia ser concluído em poucas horas depois que as crianças estivessem na cama. Para sua surpresa, o conceito decolou. Uma blogueira a apresentou, depois um site de vida econômica. Em 6 meses, ela tinha um fluxo constante de clientes virtuais, o suficiente para poder ser mais seletiva sobre quais trabalhos presenciais aceitar, focando naqueles que ofereciam o melhor pagamento por horas limitadas. Lenta, incrementalmente, a vida começou a se estabilizar. Ainda havia crises. Os pesadelos de Miguel, o silêncio de Sofia na escola, a ansiedade de separação de Elisa. Mas também houve triunfos. O primeiro lugar de Miguel em um projeto de ciências, um modelo do sistema solar. Renata havia ficado acordada a noite toda, ajudando-o a reconstruí-lo depois que o cachorro do vizinho derrubou o original. As aulas de piano de Sofia, descobertas por acidente quando ela se aproximou do piano de um vizinho durante uma festa de bairro e tocou uma melodia simples de ouvido. Os primeiros passos de Elisa, dados com confiança dos braços de Renata para os de Miguel, o vínculo entre os irmãos visível no andar determinado do bebê e nas lágrimas orgulhosas do menino. E o negócio de Renata, crescendo pelo boca a boca e pelas avaliações online, fornecendo renda suficiente para que ela finalmente pudesse respirar um pouco mais tranquila. 2 anos depois da adoção, eles comemoraram com uma viagem para a beira do Lago Michigan. Um fim de semana em uma pequena cabana de aluguel paga com honorários de design cuidadosamente economizados. Enquanto as crianças brincavam na água rasa, Renata sentou-se na praia, observando Miguel ajudar Elisa a pular pequenas ondas. Sofia estava meticulosamente construindo um castelo de areia por perto. Minha família, ela pensou com admiração. Não a família que eu imaginei, mas a família que eu estava destinada a ter. Naquela noite, enquanto ela colocava as crianças na cama na pequena cabana, Miguel fez uma pergunta que claramente estava em sua mente. Mamãe, você fica triste por ter ficado conosco em vez de ter seus próprios filhos? A palavra mamãe ainda lhe dava um arrepio toda vez que ele a usava. Renata sentou-se na beira da cama dele, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu não estou presa com vocês, Miguel. Eu escolhi vocês, os 3, e vocês são meus próprios filhos. Mas nós não somos como do seu corpo, ele persistiu. Algumas crianças na escola dizem que crianças adotadas não são crianças de verdade. Essas crianças não entendem o que faz uma família de verdade, disse Renata com firmeza. Família não é sobre de qual corpo você vem. É sobre quem te ama, quem te apoia, quem constrói uma vida com você. Ela afastou o cabelo da testa dele. Você e suas irmãs são os filhos do meu coração. Isso é o mais real que se pode ser. Miguel considerou isso, então assentiu lentamente. Eu fico feliz por sermos seus filhos. Eu também, meu amor. Ela sussurrou. Mais do que você pode imaginar. Durante a década seguinte, sua pequena família floresceu. O negócio de design virtual de Renata evoluiu para a Renata Martins Designs, uma empresa boutique especializada em espaços para famílias. Ela contratou 2 assistentes, depois 4. Então abriu uma pequena loja exibindo móveis e acessórios sustentáveis. As crianças prosperaram, cada uma encontrando o seu caminho. Miguel mostrou aptidão para ciência e matemática, sua natureza protetora canalizada em uma fascinação por como as coisas funcionavam, por como resolver problemas sistematicamente. No ensino médio, ele ganhava competições regionais de ciências. Seu projeto sobre sistemas de filtração de água acessíveis o levou às finais nacionais. O mutismo seletivo de Sofia melhorou gradualmente com a terapia, embora ela permanecesse quieta por natureza.
Sua voz, quando ela a usava, se expressava mais claramente através da música que ela compunha. Sua forma de tocar piano evoluiu de melodias simples para composições complexas, suas emoções encontrando expressão nas teclas quando as palavras a abandonavam. Elisa, a bebê que não conheceu a vida antes de Renata, tornou-se uma jovem exuberante com um olhar artístico. Ela carregava uma câmera para todos os lugares aos 10 anos, documentando a vida de sua família, capturando a beleza e os momentos comuns que Renata poderia ter negligenciado. A casa deles, antes um apartamento austero mobiliado com achados de segunda mão, tornou-se um espaço quente e criativo que refletia todas as suas personalidades. O canto de Miguel se encheu de livros e modelos científicos, o de Sofia com seu teclado e partituras, o de Elisa com fotografias e materiais de arte. Renata se deleitava em seu belo caos. Eles nunca voltaram para São Paulo. Renata construiu sua nova vida firmemente enraizada em Curitiba, deixando seu passado no retrovisor. Ocasionalmente, ela via o nome de Daniel Alvares nas notícias. Sócio em uma firma de prestígio, nomeado juiz, mencionado como uma estrela política em ascensão com uma família perfeita ao seu lado. Cada vez, ela sentia uma pontada momentânea, não de arrependimento, mas de algo parecido com pena. Apesar de todo o seu sucesso, Daniel havia perdido isso. A realidade desordenada, imperfeita e gloriosa de amar crianças exatamente como elas eram. Por 10 anos, Renata manteve seu passado privado. As crianças sabiam que ela havia sido casada antes, que seu ex-marido vivia em São Paulo, que o casamento havia terminado mal, mas ela os poupou dos detalhes, da rejeição que às vezes a assombrava em momentos de silêncio. Ela havia construído algo lindo a partir dessa desilusão, algo real, algo que importava mais do que qualquer legado ou linhagem, até o dia em que tudo se fechou novamente, como o destino fechando um círculo. Curitiba, 2023. Mamãe, você viu meu folheto da USP? Eu preciso dele para a reunião com a orientadora de faculdade. Miguel gritou de seu quarto, o som de gavetas se abrindo e fechando pontuando sua pergunta. Renata ergueu os olhos de seu notebook, onde ela estava finalizando os designs para a renovação da ala de um hospital infantil. Checa a revista na sala. Você estava lendo ontem à noite. Aos 17 anos, Miguel era mais alto que ela. Sua figura magra e seus olhos sérios lembravam o menino solene de 7 anos que um dia se autoproclamou protetor de suas irmãs. Mas uma década de segurança e amor havia suavizado sua cautela em uma confiança pensativa. Elisa entrou na cozinha saltitando, com a câmera na mão como sempre. Mamãe, eu preciso que você assine este formulário de permissão. A revista de arte da escola quer usar minha série de fotos sobre renovação urbana. Isso é maravilhoso, querida, disse Renata, pegando o formulário de sua filha de 15 anos. O olho artístico de Elisa havia se desenvolvido em um talento real, suas fotografias mostrando uma profundidade além de seus anos. Sofia entrou por último, silenciosa como sempre, embora não com mutismo seletivo. Aos 16 anos, ela se movia pelo mundo com uma graça suave. Suas emoções expressas mais livremente através da música que ela compunha. Não se esqueça que eu tenho o recital no sábado, ela lembrou a Renata. O professor acredita que um olheiro da PUC pode comparecer. Está no calendário, destacado em ouro. Renata a tranquilizou, beijando o topo de sua cabeça. Eu não perderia por nada. O caos matinal de uma casa com 3 adolescentes era uma sinfonia que Renata havia aprendido a conduzir. Permissões assinadas, almoços embalados, horários coordenados. Viagens organizadas. As crianças assustadas que haviam chegado à sua vida se tornaram jovens adultos notáveis, cada um com seus próprios sonhos tomando forma. Eu o encontrei! Miguel emergiu vitorioso com o folheto da USP. Mamãe, eu também estava pesquisando outras faculdades em São Paulo. A USP tem um programa de bioengenharia incrível e há um estágio de verão no Hospital das Clínicas.
Renata ficou um pouco imóvel com a menção casual de São Paulo. São Paulo? Eu pensei que você estava focando em faculdades de Curitiba, ou talvez do Rio. Miguel deu de ombros, colocando o folheto em sua mochila. São Paulo tem a maior concentração dos melhores programas científicos do país, e as oportunidades de pesquisa são incríveis. Curitiba também tem excelentes programas, disse Renata, tentando manter a voz leve. A UFPR, a PUC-PR. Eu sei, mas eu quero expandir minhas opções, disse Miguel. Além disso, eu nunca estive em São Paulo. Seria uma nova aventura. Antes que Renata pudesse responder, Elisa interveio. Se o Miguel for para São Paulo, nós podemos visitá-lo? Eu vi fotos incríveis da arquitetura histórica. Seria perfeito para o meu portfólio. Renata forçou um sorriso que parecia tenso. Veremos. Os invernos de São Paulo são brutais. Talvez você prefira o sol do Rio. Sofia, perceptiva como sempre, estudou o rosto de sua mãe. Mamãe, você não gosta de São Paulo por algum motivo? Não, não é isso, disse Renata rapidamente. É que há tantas opções a considerar. As crianças trocaram olhares, a comunicação silenciosa que eles haviam aperfeiçoado ao longo dos anos. Bem, eu estou mantendo minhas opções em aberto, disse Miguel finalmente. As inscrições não vencem por meses de qualquer forma. A rotina matinal se reiniciou. O momento passou enquanto as crianças pegavam suas coisas e saíam. Miguel e Sofia para o ensino médio. Elisa para seu programa de artes. Renata os observou da porta enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, o braço de Miguel casualmente sobre o ombro de Sofia enquanto ele a provocava com algo. Elisa sorrindo silenciosamente para as piadas deles. Todo o meu mundo, ela pensou. Quando foi que eles cresceram tão rápido? A questão de São Paulo persistiu durante o dia enquanto Renata trabalhava em projetos de clientes. Ela havia evitado com sucesso a cidade por 20 anos, construindo uma nova vida, uma nova identidade o mais longe possível de Daniel Alvares. A ideia de Miguel lá, possivelmente esbarrando em Daniel ou em sua família, a abalou. Miguel merecia todas as oportunidades. Ela não deixaria seu passado ditar o futuro dele. Naquela noite, Renata sentou-se à mesa de jantar revisando contratos enquanto as crianças faziam a lição de casa. A domesticidade confortável da cena, Elisa desenhando, Sofia com fones de ouvido enquanto trabalhava em uma composição, o notebook de Miguel aberto para pesquisa, a encheu de uma satisfação tranquila. Até que a voz de Miguel quebrou o silêncio. Mamãe, quem é Daniel Álvares? A caneta de Renata parou no meio de uma assinatura. Ela levantou os olhos para encontrar Miguel olhando para a tela de seu notebook com uma expressão confusa. O quê? Sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos. Daniel Álvares, Miguel repetiu. Eu estava pesquisando estágios de direito em São Paulo e o nome dele apareceu como juiz estadual. Mas então eu encontrei esta notícia antiga sobre... Ele se interrompeu. Seus olhos encontraram os dela. Sobre você e ele. O anúncio do seu casamento no jornal. O ar no quarto ficou em silêncio. Elisa largou seu caderno de esboços. Sofia tirou os fones de ouvido. Miguel, por que você está pesquisando meu ex-marido? Perguntou Renata com cuidado. Eu não estava, ele disse. Eu juro, o nome dele apareceu em uma notícia sobre estágios jurídicos. E quando eu li a biografia dele, mencionava o primeiro casamento dele, e o nome Renata Martins me chamou a atenção. Então eu pesquisei os dois nomes juntos e encontrei o anúncio de casamento. Depois, mais notícias. O que mais você encontrou? Renata largou a caneta, suas mãos de repente instáveis. Miguel hesitou, olhando para suas irmãs. Havia uma menção em uma página social sobre seu divórcio. E depois um anúncio sobre o casamento dele com Ana Carolina Pires, 6 meses depois. E o anúncio do nascimento do filho deles, 7 meses depois disso.
A dor familiar, atenuada pelos anos, mas nunca completamente desaparecida, latejou brevemente no peito de Renata. Eu entendo. Mamãe, a voz de Elisa era hesitante. Você nunca fala sobre sua vida em São Paulo, ou sobre seu ex-marido. Não havia muito a dizer, disse Renata. Nós nos casamos jovens. Não deu certo. Eu me mudei para Curitiba para um novo começo. Mas por que não deu certo? Miguel pressionou. Essas notícias fazem parecer que vocês eram um casal perfeito e poderoso de São Paulo. Ele era um advogado em ascensão. Você era uma designer muito procurada pela elite da cidade. O que aconteceu? Renata olhou para os 3 rostos que a observavam, expectantes. Ela os havia protegido desta verdade, não querendo que eles se sentissem como segundas opções ou substitutos para os filhos biológicos que ela não podia ter. Mas eles não eram mais crianças, e os segredos tendiam a se tornar mais pesados com o tempo. O casamento terminou porque eu não podia ter filhos biológicos, ela disse em voz baixa. Eu fui diagnosticada com falência ovariana prematura. Daniel queria filhos, seus próprios filhos biológicos, para continuar o nome e o legado dos Vasconcelos. Quando ele descobriu que eu não podia lhe dar isso, ele me deixou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas. O rosto de Sofia ficou completamente imóvel. Miguel parecia atordoado. Ele te deixou porque você não podia ter bebês? Elisa perguntou finalmente, sua voz pequena. Renata assentiu. Ele disse que a adoção não era uma opção, que ele precisava de sua própria linhagem. As palavras ainda tinham um gosto amargo, mesmo 20 anos depois. Mas isso é horrível, disse Miguel, apertando os punhos sobre a mesa. Que tipo de homem faz isso? Um ambicioso, disse Renata simplesmente. Daniel tinha uma visão muito específica para sua vida e carreira. Uma família tradicional com filhos biológicos fazia parte dessa visão. Quando eu não pude cumprir esse papel, ele encontrou alguém que pôde. É por isso que você nos adotou? Sofia perguntou em voz baixa. Porque ele te fez sentir que você não era suficiente sem filhos? Não, disse Renata com firmeza, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a dela. Nunca pense nisso. Eu adotei vocês porque no momento em que eu vi vocês 3, eu soube que vocês eram meus filhos. Meu coração os reconheceu antes que minha cabeça percebesse. Ela olhou para cada um deles por sua vez. A rejeição de Daniel me machucou profundamente, sim. Mas também me libertou para encontrar vocês, para construir a família que eu estava destinada a ter. Miguel ainda estava com a testa franzida para seu notebook. Então esse cara simplesmente... O quê? Te trocou por um modelo mais jovem que pudesse lhe dar bebês? Renata fez uma careta. Isso é um pouco simplista, mas essencialmente sim. Ana Carolina era a filha do sócio-gerente de seu escritório de advocacia. O casamento deles foi vantajoso, tanto profissional quanto pessoalmente. E agora ele é um juiz famoso? Elisa perguntou, com indignação na voz. No tribunal estadual. E pelo que eu sei ao longo dos anos, ele tem sido muito bem-sucedido. Renata não mencionou as vezes em que ela vira o nome dele ser cotado para cargos mais altos. As fotos dele com senadores e governadores em eventos de caridade. Miguel girou seu notebook, mostrando uma página da web. Ele é mais do que um juiz agora, mamãe. Ele está concorrendo ao Senado estadual. Renata sentiu um arrepio. A tela mostrava um site de campanha. Juiz Daniel Vasconcelos para senador estadual. Família. Integridade. Resultados. Um Daniel sorridente. Mais velho. Distinto com toques de grisalho nas têmporas. Ele estava com Ana Carolina e 2 filhos em idade universitária. Um filho e uma filha. A família política perfeita. O slogan da campanha dele é Valores Familiares. Responsabilidade fiscal. Miguel leu, sua voz endurecendo.
Aqui há uma seção inteira sobre seu compromisso com os laços sagrados da paternidade e as estruturas familiares tradicionais. Elisa fez um som de desgosto. Hipócrita. Ele literalmente abandonou sua esposa porque ela não podia ter bebês. E aqui está ele falando sobre caráter e cumprir seus compromissos. Miguel continuou, rolando o site. Ele diz que vai sediar uma grande gala de arrecadação de fundos de campanha no Palácio Tangará, em São Paulo, no próximo mês. Toda a elite política do estado estará lá. Sofia, que estava calada, de repente olhou para cima. Você nunca desejou poder contar a verdade às pessoas sobre ele, sobre o que ele fez? Renata considerou a pergunta. No início, sim. Eu estava com raiva e machucada. Mas com o tempo, eu percebi que viver bem era sua própria recompensa. Construir esta família com vocês três tem sido mais gratificante do que qualquer vingança. As crianças trocaram outro de seus olhares, a comunicação silenciosa, que às vezes a excluía. O quê? Perguntou Renata, reconhecendo os sinais de uma ideia se formando. Nada, disse Miguel rápido demais. É só que é injusto que ele se reinvente como este campeão dos valores familiares quando ele jogou fora o casamento dele no momento em que as coisas ficaram difíceis. A vida muitas vezes é injusta, disse Renata suavemente. Mas nós não podemos deixar que isso nos amargure. A conversa mudou para outros tópicos, mas Renata notou que seus filhos ficaram estranhamente quietos pelo resto da noite. Quando eles se retiraram para seus quartos, ela podia ouvir o murmúrio de vozes enquanto eles se moviam entre as portas uns dos outros, discutindo algo intensamente. Uma semana se passou. Miguel parou de mencionar as faculdades de São Paulo na mesa, embora Renata notasse que os folhetos da USP e os livros da PUC ainda estavam espalhados pelo quarto dele. As crianças pareciam ter deixado o assunto de Daniel Álvares de lado para seu alívio, até que ela encontrou o convite. Ela estava arrumando as roupas no quarto de Miguel quando o viu em sua escrivaninha, um elegante cartão creme com letras douradas em relevo. O comitê para eleger o juiz Daniel Vasconcelos convida cordialmente você a uma recepção de gala no Palácio Tangará, São Paulo. Seu coração parou. Por que Miguel teria um convite para a arrecadação de fundos de Daniel? Ela o pegou, virando-o em suas mãos. Parecia legítimo, não algo impresso de um site. Abaixo dele havia outro documento, um e-mail de aceitação para um estágio de verão com a campanha Vasconcelos para o Senado. Renata desabou na cama de Miguel, suas pernas de repente instáveis. O que estava acontecendo? Miguel havia se inscrito para um estágio com a campanha de seu ex-marido? Por que ele faria isso? Ela encontrou um terceiro documento. Um e-mail de confirmação de um hotel em São Paulo, reservando um quarto por 3 noites, as datas coincidindo com a gala de Daniel. Ela ainda estava sentada lá, com os papéis no colo, quando Miguel chegou em casa da escola. Mamãe, ele parou na porta, com a mochila pendurada em um ombro. Seus olhos caíram sobre os documentos em suas mãos, e sua expressão mudou de surpresa para determinação. Eu posso explicar. Por favor, explique, disse Renata em voz baixa. Miguel largou a mochila e sentou-se ao lado dela na cama. Depois que você nos contou sobre ele, sobre como ele te tratou, nós não podíamos simplesmente deixar isso passar. Este cara está concorrendo a um cargo com uma plataforma de valores familiares quando ele abandonou sua esposa em seu momento mais vulnerável. Nós? Nós? Perguntou Renata, embora ela já soubesse. Miguel assentiu. A Sofia, a Elisa e eu conversamos sobre isso e nós elaboramos um plano. Um plano? Repetiu Renata, inexpressiva. Eu me inscrevi para o estágio de campanha usando minhas credenciais acadêmicas. Com meus prêmios científicos e meu histórico, eu era um candidato perfeito. Eles não sabem que eu sou conectado a você. Eu usei o sobrenome do meu pai, Sullivan. Renata o encarou. Miguel raramente se referia a si mesmo pelo sobrenome de seu pai biológico. Vocês os enganaram deliberadamente para conseguir este estágio.
Eu não menti sobre minhas qualificações, Miguel disse na defensiva. Eu simplesmente omiti nossa conexão. E a reserva do hotel? O convite para a gala? Miguel respirou fundo. A campanha está dando aos estagiários ingressos para a gala. É uma ótima oportunidade de networking. A Sofia conseguiu um trabalho na gala através de sua professora de piano, que tem conexões com a comunidade artística de São Paulo. E Elisa se inscreveu para uma posição de fotógrafa através de seu programa de artes, documentando o evento para uma revista local. Renata se sentiu tonta. Então vocês três se infiltraram para comparecer a este evento. Com que propósito exatamente? Nós não estamos planejando nada dramático, Miguel a tranquilizou. Nós só queremos que ele nos veja. Que ele veja a família que você construiu sem ele. As crianças que ele disse que não eram boas o suficiente porque não carregariam o precioso DNA dele. Renata se levantou, andando pelo pequeno quarto. Esta não é sua batalha, Miguel. O que aconteceu entre Daniel e eu foi há 20 anos. Mas ele ainda está se beneficiando da imagem que ele criou, argumentou Miguel, concorrendo com valores familiares quando ele não mostrou nenhum. Não é certo. A vida nem sempre é justa, disse Renata. Isso não significa que devemos deixar pessoas como ele terem sucesso mentindo sobre quem eles realmente são. Renata se virou para encarar o filho, vendo em sua defesa apaixonada ecos de seu próprio eu mais jovem. E o que vocês esperam conseguir exatamente? Envergonhá-lo publicamente? Criar uma cena? Isso pode dar muito errado. Nós não queremos criar uma cena, disse Miguel. Nós apenas queremos estar lá, ser vistos, ser um lembrete silencioso da família que ele rejeitou. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. E talvez nós pensamos que você também gostaria de estar lá para mostrar a ele que a rejeição dele não a quebrou, que você construiu algo lindo sem ele. Renata sentiu as lágrimas ameaçando. O amor por trás do plano equivocado deles a tocou profundamente, mesmo quando o potencial de desastre a alarmou. Vocês deveriam ter falado comigo primeiro. Você teria concordado? Não, ele admitiu. Provavelmente não. É por isso que nós não contamos. Eu preciso pensar sobre isso, disse Renata, pegando os papéis. E eu preciso conversar com suas irmãs. Naquela noite, Renata convocou uma reunião de família. Elisa e Sofia admitiram suas partes no plano, ambas igualmente determinadas e sem remorso. Ele te machucou, mamãe, disse Elisa com ferocidade. Ele te descartou como se você não fosse nada, e agora ele finge ser um modelo de virtudes familiares. Você fez tudo por nós, acrescentou Sofia, sua voz tranquila se fortalecendo com a emoção. Você nos manteve juntos quando o sistema queria nos separar. Você trabalhou tanto para nos dar oportunidades. Você merece ser vingada. Renata olhou para estas três pessoas jovens e notáveis, seus rostos iluminados com um amor protetor por ela. Como ela poderia explicar que a opinião de Daniel Alvares havia parado de importar para ela anos atrás? Que a família que eles construíram juntos era vingança suficiente? Mas ao olhar para seus rostos determinados, ela percebeu que isso não era mais sobre ela. Era sobre eles, sua identidade, sua jornada, a necessidade deles de confrontar o homem que considerou a adoção como uma forma inaceitável de formar uma família. Se nós fizermos isso, ela disse lentamente, nós fazemos com dignidade, sem cenas, sem confrontos, sem manipulações, além do que vocês já colocaram em movimento. 3 rostos se iluminaram. Você está concordando? Perguntou Miguel incrédulo. Eu estou considerando, Renata corrigiu. Mas primeiro, eu quero saber exatamente o que cada um de vocês planejou. Sem surpresas, à medida que eles expunham seu plano, Miguel trabalhando nos bastidores como estagiário da campanha, Sofia tocando piano durante a recepção de gala, Elisa fotografando o evento, Renata teve que admitir que era inteligente. Eles encontraram maneiras legítimas de estar presentes na gala, usando seus talentos genuínos. E o que acontecerá quando ele me vir? Perguntou Renata. E por que ele me reconheceria? Mesmo depois de 20 anos, os irmãos trocaram olhares. Essa é a ideia, disse Elisa.
Nós queremos que ele veja que você tem sucesso, confiança e que você construiu uma família incrível. A mesma coisa que ele disse que você não poderia ter sem ele. Renata suspirou. E vocês não acham que isso é mesquinho? Guardar rancor de algo que aconteceu há 20 anos? Não é mesquinho defender a verdade? Argumentou Miguel. Ele está se vendendo como algo que ele não é. Se ele não tivesse entrado na política, talvez não importasse, mas ele está pedindo às pessoas que confiem nele, com base em valores que ele mesmo traiu. Renata olhou para seus 3 filhos, tão apaixonados, tão protetores, tão determinados a consertar um erro que eles sentiam que havia sido cometido contra ela. Isso não era realmente sobre Daniel, ela percebeu. Era sobre eles reivindicarem seu lugar na história dela, afirmando que eles eram uma família de verdade, tão real quanto qualquer família biológica. Tudo bem, ela disse finalmente, mas nós fazemos isso do meu jeito, sem emboscadas, sem confrontos públicos. Nós entramos, eles nos veem, nós saímos com nossa dignidade intacta, ok? 3 cabeças assentiram solenemente. E se a qualquer momento eu disser que é hora de ir, nós vamos, sem discussões, ok? Ok. Eles concordaram em coro. Renata sentiu um nervosismo. Depois de 20 anos, ela voltaria para São Paulo, para o mundo que ela havia deixado para trás. E ela o faria no território de Daniel Alvares? Era loucura, no entanto, algo nela respondeu ao desafio. Talvez fosse hora de fechar esse círculo, de confrontar o homem que um dia a considerou indigna porque ela não podia ter seus filhos. De mostrar a ele a família que ela havia construído sem ele. Não por vingança, nem mesmo por vingança, mas por um desfecho. Por seus filhos. E talvez, finalmente, por si mesma. São Paulo, 2023. O Palácio Tangará brilhava com a elegância do dinheiro antigo, o tipo que Renata havia navegado com facilidade praticada durante sua primeira vida nesta cidade. Agora, de pé na suíte do hotel que ela dividia com suas filhas, ela ajeitou o vestido azul meia-noite que havia escolhido para a noite, lutando contra o nervosismo em seu estômago. Você está linda, mamãe, disse Elisa, ajeitando seu próprio vestido preto simples, profissional o suficiente para seu papel de fotógrafa de eventos. Elegante o suficiente para o ambiente da gala. Sofia assentiu, elegante em um vestido prateado apropriado para uma pianista. Você não parece nem um pouco nervosa. Renata sorriu ironicamente. Então minhas habilidades de atuação melhoraram. Miguel bateu e entrou, parecendo surpreendentemente maduro em seu terno escuro. Por um momento, Renata sentiu uma pontada. Ele se parecia com o pai biológico de perfil, o pai que ele perdera muito jovem. Mas a mandíbula decidida, a maneira protetora com que ele olhava para sua mãe e irmãs. Isso era tudo dele. A equipe de campanha já está lá embaixo, ele informou. O juiz Vasconcelos e sua família estão fazendo uma reunião privada com os principais doadores antes do evento principal. Ele checou seu relógio. Sofia, você deveria descer. Os músicos estão se reunindo. Sofia assentiu, pegando sua pequena bolsa de noite. Lembre-se, eu vou tocar durante o coquetel e depois novamente quando os discursos começarem. E eu vou estar circulando tirando fotos espontâneas. Elisa acrescentou, verificando sua câmera. O editor da arte em São Paulo espera um ensaio fotográfico completo. Renata se maravilhou com a compostura de seus filhos, com o planejamento cuidadoso deles. E você, Miguel, qual é o seu papel esta noite? Eu vou ajudar a coordenar as apresentações dos doadores, garantir que os comentários do juiz sejam carregados no teleprompter e, em geral, ser uma presença eficiente e invisível. Ele sorriu. O gerente de campanha já me adora. Ele disse que eu sou o estagiário mais organizado que eles já tiveram. Apesar de sua ansiedade, Renata sentiu uma onda de orgulho por estas 3 pessoas jovens e notáveis. Apenas lembrem-se do nosso acordo. Estamos aqui para sermos vistos, não para fazer uma cena. Dignidade acima de tudo, eles assentiram solenemente. Miguel e Sofia saíram primeiro,
indo para suas posições. Elisa se demorou, ajeitando a alça de sua câmera. Você tem certeza que quer fazer isso, mamãe? Ela perguntou em voz baixa. Não é tarde demais para voltar atrás. Renata respirou fundo, considerando a pergunta. Ela estava pronta para enfrentar Daniel depois de todos esses anos, para ficar em uma sala cheia da elite de São Paulo, muitos dos quais a conheceram em sua vida anterior, para arriscar a dor de velhas feridas reabertas. Ela pensou no site de campanha de Daniel, a linguagem santarrão sobre valores familiares e compromisso. Ela pensou nas 3 crianças que haviam planejado toda esta operação, por amor a ela, por um desejo de serem reconhecidas como uma família de verdade. Eu tenho certeza, ela disse finalmente. Alguns círculos precisam ser fechados. O salão de festas foi transformado para a noite, brilhando com uma iluminação sutil que destacava os detalhes arquitetônicos enquanto lisonjeava os ricos e influentes convidados. Renata parou na entrada, observando a cena. Lustres de cristal, garçons de casaco branco com bandejas de champanhe, os poderosos de São Paulo em ternos escuros e vestidos de grife, todos reunidos para apoiar a candidatura de Daniel Vasconcelos ao Senado. De sua posição, ela podia ver Sofia no grande piano, seus dedos finos movendo-se graciosamente sobre as teclas, enquanto tocava uma peça clássica de bom gosto. Elisa circulava com sua câmera, profissional e discreta, enquanto capturava momentos espontâneos. E ali, do outro lado da sala, perto de um pequeno palco, estava Miguel, com uma prancheta na mão, conversando com uma mulher mais velha que parecia ser a coordenadora do evento. Eles se encaixavam perfeitamente, seus filhos, como se pertencessem a este mundo rarefeito. E então ela o viu. Daniel Vasconcelos estava no centro de um pequeno círculo de admiradores. Ainda bonito aos 54 anos, seu cabelo escuro agora distinguido com mechas grisalhas nas têmporas. Ele riu de algo que alguém disse, sua mão casualmente apoiada nas costas de sua esposa. Ana Carolina, ainda elegante, ainda linda, ainda a esposa de político perfeita. 20 anos. 20 anos desde que ela olhou nos olhos e disse que ela não era suficiente sem a capacidade de ter seus filhos biológicos. 20 anos construindo uma vida sem ele, provando que ele estava errado sobre tudo o que importava. Renata pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e entrou no salão. Ela não se aproximou de Daniel imediatamente. Em vez disso, ela circulou lentamente pela periferia, observando a atmosfera, ocasionalmente acenando para um rosto que vagamente reconhecia. Algumas pessoas a olharam com momentânea confusão. Um rosto familiar que eles não conseguiam localizar. Ela estava estudando um banner de campanha. Vasconcelos para senador. Valores familiares. Responsabilidade fiscal. Quando ela sentiu o olhar de alguém sobre ela. Virando-se ligeiramente, ela encontrou Ana Carolina Álvares, olhando para ela do outro lado da sala, seu sorriso perfeito vacilando ao reconhecê-la. Renata assentiu ligeiramente, levantando sua taça de champanhe em uma pequena saudação. Os olhos de Ana Carolina se arregalaram. Ela se inclinou para Daniel, murmurando algo em seu ouvido. Daniel se virou, examinando a multidão até que seus olhos encontraram Renata. A surpresa em seu rosto quase valeu o preço da entrada. Por um longo momento, os olhares deles se mantiveram através da sala lotada. 2 décadas desapareceram em um instante. Renata viu o brilho da descrença, a momentânea incerteza, o cálculo rápido por trás de seus olhos, enquanto ele tentava determinar o que a presença dela significava. Então, seu treinamento político assumiu o controle. Ele sussurrou algo para Ana Carolina, deu um tapinha tranquilizador em seu braço e começou a abrir caminho pela multidão em direção a Renata. Ela ficou onde estava, deixando-o vir até ela. O coração dela batia forte, mas ela manteve sua expressão composta, tomando um pequeno gole de champanhe enquanto ele se aproximava. Renata, ele disse quando a alcançou, sua voz controlada, mas com tensão evidente na postura de seus ombros. Isso é inesperado.
Olá, Daniel. Ela respondeu, satisfeita que sua voz se mantivesse firme. Você está bem. O sucesso lhe cai bem. Seus olhos examinaram o rosto dele, procurando pistas sobre suas intenções. Obrigado. Você está notável. Eu não percebi que você tinha voltado para São Paulo. Apenas de visita, ela disse. Quando eu soube de sua campanha para o Senado, eu fiquei curiosa. Eu entendo. O sorriso de político não chegava aos olhos dele. Bem, é gentil da sua parte apoiar a campanha, embora eu tenha que admitir que, dada a nossa história, estou um pouco surpreso. Está? Renata ergueu uma sobrancelha. Eu sempre acreditei em reconhecer a verdade, por mais desconfortável que seja. O sorriso de Daniel se tensionou. Talvez pudéssemos conversar em particular. Há uma sala tranquila logo ali. Eu não acho que seja necessário. Renata o interrompeu suavemente. Eu não estou aqui para atrapalhar sua noite, Daniel. Eu estou aqui para testemunhá-la. Antes que ele pudesse responder, a coordenadora do evento se aproximou. Miguel, a meio passo atrás dela. Juiz Vasconcelos, os principais doadores estão reunidos para a oportunidade de fotos, e então começaremos o programa formal em 10 minutos. A coordenadora apontou para o palco. Obrigado, Margaret. Eu estarei lá. Os olhos de Daniel nunca deixaram o rosto de Renata. Você precisa de algo mais, Juiz Vasconcelos? Miguel perguntou, sua voz perfeitamente profissional, apesar de estar cara a cara com o homem que abandonou sua mãe. Daniel olhou brevemente para Miguel. Não, obrigado. Ele fez uma pausa, claramente procurando o nome do jovem. Miguel Sullivan Martins, senhor. Eu sou um de seus estagiários de campanha. Daniela sentiu distraidamente, sua atenção voltando para Renata. Nós vamos continuar esta conversa mais tarde, ele disse em voz baixa, depois dos discursos. Eu estou ansiosa para ouvir o que você tem a dizer sobre valores familiares, Renata respondeu, seu tom suave, mas significativo. Um brilho de inquietação atravessou o rosto de Daniel antes que sua máscara política voltasse ao lugar. Ele assentiu abruptamente e se afastou, seguindo a coordenadora em direção ao palco. Miguel ficou para trás. Seus olhos encontraram os de Renata. Você está bem? Ele murmurou. Perfeitamente. Ela o tranquilizou. Vá fazer seu trabalho. Eu estou bem. Enquanto Miguel voltava às suas funções, Renata encontrou um assento perto da parte de trás da sala, onde ela podia observar, sem ser óbvia. Deste ponto de vista, ela podia ver Ana Carolina a observando, com preocupação evidente em suas feições perfeitas. O programa formal começou com apresentações do presidente da campanha, seguidas por um endosso brilhante do atual governador. Durante todo o tempo, Daniel manteve sua expressão composta e de estadista, embora Renata notasse que seus olhos ocasionalmente examinavam a multidão. Eles não a encontravam, e então se afastavam, e então Sofia começou a tocar. A campanha claramente havia solicitado algo digno, mas emocionalmente comovente, como pano de fundo para a entrada de Daniel no pódio. Mas Sofia havia escolhido uma peça diferente, uma melodia assustadora e complexa que Renata reconheceu imediatamente. Era o Cânone em Ré de Pachelbel. A peça que havia tocado enquanto Renata caminhava pelo corredor em seu casamento, 23 anos antes. Daniel também a reconheceu. Ao se aproximar do pódio, seu passo vacilou quase imperceptivelmente. Seus olhos encontraram Sofia ao piano. Então, eles se voltaram para Renata. A confusão era evidente. Renata manteve sua expressão neutra, embora seu coração se enchesse de amor pela escolha sutil e poderosa de sua filha. Ninguém mais na sala entenderia o significado, mas Daniel sabia. O lembrete dos votos feitos e quebrados pairava no ar entre eles.
Distintos convidados, amigos e apoiadores, Daniel começou, sua voz ensaiada, calorosa e segura, apesar de sua momentânea hesitação. Eu me apresento a vocês esta noite humilde por seu apoio e inspirado por sua fé em nossa visão compartilhada para São Paulo. Enquanto ele continuava seu discurso, descrevendo sua plataforma e qualificações, Renata observou o homem que ela um dia amou. Ele era bom nisso, a mistura certa de seriedade e acessibilidade, convicção e humildade. No cerne de minha campanha estão os valores que guiaram minha vida e minha carreira, Daniel continuou. Integridade, responsabilidade e, acima de tudo, família. Ele gesticulou para Ana Carolina e seus 2 filhos adultos, sentados na primeira fila. Minha esposa Ana Carolina e nossos filhos, Gabriel e Luísa, me lembram diariamente o que realmente importa neste mundo. Os laços que nos conectam, os compromissos que nos definem. Renata sentiu uma pontada, apesar de si mesma. A hipocrisia era impressionante. No mundo de hoje, precisamos de líderes que entendam que famílias fortes constroem comunidades fortes. Daniel continuou. Que reconheçam que as promessas que fazemos uns aos outros são sagradas. Sua voz sumiu quando seus olhos captaram um movimento na parte de trás da sala. Elisa havia se movido para uma posição melhor para as fotografias, sua câmera levantada, a lente apontada diretamente para ele. Por um momento, Daniel pareceu hipnotizado pela jovem com a câmera. Algo em seu rosto o fez perder o fio de seus pensamentos. Ele olhou para suas anotações. Precisamos de líderes que entendam que o caráter é revelado em como respondemos aos desafios. Seus olhos desviaram para Miguel, que estava perto do teleprompter, sua postura atenta, mas seu olhar direto e inabalável. Novamente, Daniel vacilou. Um brilho de confusão cruzou suas feições. Líderes que acreditam que nosso legado é definido por... Ele parou novamente, seu olhar voltando para Sofia ao piano, depois para Renata na plateia, então de volta para Elisa com sua câmera. A plateia começou a sussurrar, preocupada com o tropeço incomum do candidato. Normalmente polido, Renata viu o momento em que a ficha caiu, o momento em que Daniel percebeu quem eram aqueles jovens, o que a presença deles significava ao lado dela. Seu rosto empalideceu ligeiramente, seus nós dos dedos se tornaram brancos enquanto ele agarrava o pódio. Nosso legado. Ele continuou, sua voz ligeiramente tensa. É definido por nossas ações, não apenas por nossas palavras. A ironia de sua declaração pairou no ar, pelo menos para as 5 pessoas que entendiam o contexto completo. Daniel se recuperou, terminando seu discurso com um aplauso entusiasmado, mas seus olhos continuavam voltando para Renata e para os 3 jovens adultos cuja presença o havia perturbado tanto. A pianista, a fotógrafa, o estagiário atento. 3 rostos jovens que não deveriam ser familiares, mas de alguma forma eram. Conectados à mulher que ele havia descartado 20 anos antes porque ela não podia ter filhos. Quando o programa formal terminou e a multidão se dispersou para socializar, Renata permaneceu em seu assento, observando Daniel se mover pela sala com Ana Carolina ao seu lado. Seu sorriso de político permanecia firmemente no lugar. Mas ela podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos continuavam a seguir os movimentos de seus filhos pela sala. Finalmente, como ela sabia que ele faria, Daniel se aproximou dela, desta vez com Ana Carolina ao seu lado. Renata, ele disse, sua voz baixa e controlada. Podemos conversar em particular agora. Renata considerou o pedido. Então ela assentiu. Claro, eles se moveram para uma pequena antessala do salão principal. Ana Carolina os seguiu, apesar de não ter sido explicitamente convidada. Quando a porta se fechou atrás deles, a compostura de Daniel se desvaneceu ligeiramente. O que você está fazendo exatamente aqui? Ele exigiu. Isso é algum tipo de truque? Renata ergueu uma sobrancelha.
Eu estou participando de um evento de campanha público, Daniel. Não há lei contra isso. E aqueles jovens? A pianista, a fotógrafa, o estagiário. Eles estão com você, certo? Isso é algum tipo de emboscada coordenada? Eles são meus filhos, disse Renata simplesmente. E eles queriam ver o homem que um dia decidiu que a adoção não era boa o suficiente para sua imagem de família. Os olhos de Ana Carolina se arregalaram. Seus filhos? Você adotou? Sim, disse Renata, virando-se para ela. 3 irmãos que haviam perdido os pais. Eles teriam sido separados no sistema de acolhimento. Mas eu não podia permitir que isso acontecesse. Não quando eu tinha amor suficiente para todos eles. Daniel passou a mão pelo cabelo, sua máscara política se desvanecendo ainda mais. Então você os trouxe aqui para quê? Me envergonhar? Atrapalhar minha campanha? Não, disse Renata calmamente. Eles vieram aqui porque queriam ver o homem que rejeitou a mãe deles por ser infértil. O homem que afirmava valorizar a família enquanto abandonava sua esposa em seu momento mais vulnerável. O homem que agora faz campanha com valores familiares e compromissos sagrados. Ana Carolina se virou para Daniel, a confusão evidente. O que ela está falando, Daniel? A mandíbula de Daniel se tensionou. Renata está se referindo ao fim do nosso casamento. História antiga que não tem relevância para... Ele me deixou no dia depois que eu fui diagnosticada com falência ovariana prematura, disse Renata para Ana Carolina. Sua voz suave, apesar da dura verdade de suas palavras. Ele disse que precisava de filhos biológicos para continuar seu nome e legado, que a adoção não era aceitável. Ana Carolina olhou para o marido, a surpresa substituindo a confusão. Isso é verdade? Você a deixou porque ela não podia ter filhos? Foi mais complicado do que isso, Daniel disse rigidamente. Nós queríamos coisas diferentes. O casamento não estava funcionando. O casamento estava bem até você descobrir que eu não podia te dar filhos biológicos. Renata corrigiu. Em 6 meses, você estava noivo de Ana Carolina. Em 1 ano, vocês tinham um filho a caminho. Ana Carolina recuou ligeiramente, como se visse o marido sob uma nova luz. Você nunca me contou que essa foi a razão pela qual seu primeiro casamento terminou. Não era relevante, Daniel insistiu. Foi um momento diferente na minha vida. Você me disse que seu primeiro casamento terminou por diferenças irreconciliáveis, disse Ana Carolina, sua voz vazia. Isso era mais fácil do que explicar as complexidades de... Do quê? Ana Carolina interrompeu. Do fato de você ter abandonado sua esposa porque ela era infértil. Ela balançou a cabeça. Uma risada amarga escapou. Meu Deus, a ironia. Daniel franziu a testa. Do que você está falando? Ana Carolina olhou para Renata e para as crianças, depois de volta para o marido. Nós deveríamos continuar esta conversa em outro lugar. Uma batida na porta impediu mais discussões. O gerente de campanha enfiou a cabeça. Juiz Vasconcelos, o repórter da Folha de São Paulo, está esperando pela entrevista e vários doadores importantes estão pedindo para falar com o senhor. Daniel ajeitou a gravata, a máscara política voltando ao lugar. Eu estarei lá, ele disse, voltando-se para Renata, sua voz baixa e urgente. Este não é o momento ou o lugar para esta conversa. Não há conversa, Daniel, Renata respondeu calmamente. Nós não viemos para confronto ou escândalo. Nós viemos pela verdade. A sua versão da verdade, ela murmurou. Diga-me algo que eu disse que não seja verdade, Renata desafiou-o. Você deixou ou não nosso casamento especificamente porque eu não podia ter filhos biológicos? Você me disse ou não que a adoção não era uma opção, porque você precisava de sua própria linhagem? O silêncio de Daniel foi resposta suficiente. Pensei que sim, disse Renata em voz baixa. Vá terminar seu evento de campanha, Daniel. Nós não vamos atrapalhar mais nada. Enquanto Daniel se virava para sair, Miguel falou. Juiz Vasconcelos, eu vou apresentar minha demissão do estágio. Com efeito imediato. Sinto muito por qualquer inconveniente.
Daniel parou, estudando o jovem sério. Você é um organizador talentoso. É uma pena perder seu talento. Eu aprendi muito sobre política durante meu breve tempo com sua campanha. Miguel respondeu. E o que isso significa? Mais do que eu esperava. Daniel assentiu rigidamente e saiu. Ana Carolina o seguiu depois de um último olhar conflituoso para Renata. Quando a porta se fechou, Elisa foi a primeira a falar. Você viu o rosto dele quando ele percebeu quem nós éramos? Valeu a pena. Totalmente a pena. A maneira como ele tropeçou durante o discurso sobre valores familiares, Sofia acrescentou com tranquila satisfação. Foi como ver a dissonância cognitiva em tempo real. Renata olhou para seus filhos, suas posturas protetoras, sua justa indignação em seu nome, seu orgulho descarado por ter orquestrado esta confrontação. O amor a dominou. Eu acho que conseguimos o que viemos buscar. Ela disse suavemente. É hora de ir. Mas a gala não acabou, protestou Elisa. Você não quer ver o que acontece a seguir? A Ana Carolina parecia bem surpresa com a verdade. Renata balançou a cabeça. Isso nunca foi sobre destruir o casamento ou a campanha de Daniel. Foi sobre encarar o passado e ser visto. Isso nós fizemos. A mamãe está certa, disse Miguel, sempre o prático. Nós deixamos claro nosso ponto com dignidade. Exatamente como concordamos. Enquanto eles pegavam suas coisas e se preparavam para sair, Renata deu uma última olhada na opulenta sala, que representava o mundo ao qual ela um dia pertencera. Ela não sentiu arrependimento nem anseio pela vida que poderia ter tido. Apenas gratidão pela que ela havia construído em seu lugar. No vestíbulo, enquanto esperavam por seu carro, uma voz chamou. Renata, espere! Eles se viraram e encontraram Ana Carolina Álvares se aproximando sozinha, sua elegante compostura ligeiramente desfeita. Eu preciso falar com você, ela disse. Em particular, se for possível. Renata hesitou, então ela assentiu para seus filhos. Subam para o quarto, eu estarei lá em breve. Quando ficaram sozinhas, a máscara cuidadosa de Ana Carolina desmoronou ligeiramente. Eu não sei o que dizer. Eu não tinha ideia de por que seu casamento terminou. Foi há muito tempo, disse Renata. Você não tem nada a pedir desculpas. Não. A risada de Ana Carolina foi vazia. Eu era a substituta, o modelo mais jovem e fértil. Você tinha 22 anos, disse Renata suavemente. Você se apaixonou por um homem carismático. Você não destruiu meu casamento. Ele já estava acabado. Ana Carolina olhou para ela com algo parecido com admiração. Como você pode ser tão... gentil? Depois do que ele fez, depois do que eu, sem saber, participei? Renata considerou a pergunta. Porque a amargura é um veneno que só machuca quem o carrega. E porque a vida que eu construí depois de Daniel é mais linda do que eu jamais poderia ter imaginado com ele. Ana Carolina assentiu lentamente. Então ela olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas antes de voltar a falar. Há algo mais que você deve saber? Algo ironicamente apropriado. Ela respirou fundo. Eu tenho lutado contra a infertilidade nos últimos 5 anos. Os olhos de Renata se arregalaram. O quê? Nós temos tentado ter um terceiro filho, Ana Carolina explicou. Daniel quer um bebê de campanha, perfeito para sua imagem de pai de família, mas não aconteceu. Nós tentamos tratamentos, especialistas. Eu fui diagnosticada com infertilidade secundária, sem causa clara. Eu sinto muito, Renata disse sinceramente. Esse é um caminho doloroso. Daniel tem sido menos do que compreensivo, continuou Ana Carolina, sua voz tensa. Ele continua dizendo que não estamos nos esforçando o suficiente, que deve haver algo mais que possamos fazer. Ele se recusa a considerar que talvez não aconteça. E como você se sente sobre isso? Os olhos de Ana Carolina se encheram de lágrimas. Inadequada, quebrada, todas as coisas que eu tenho certeza que você sentiu há 20 anos. Ela enxugou uma lágrima rapidamente. A ironia não me escapa. O homem que deixou a esposa por ser infértil agora enfrenta o mesmo problema com a substituta.
Renata sentiu uma onda de empatia por esta mulher que, sem saber, havia entrado em um padrão que agora se repetia. Ana Carolina, seu valor não é definido por sua fertilidade. O valor de nenhuma mulher é. Eu sei disso intelectualmente, disse Ana Carolina, mas emocionalmente. Quando seu marido deixa claro que é isso que ele mais valoriza. Renata não teve resposta para isso. Ela havia enfrentado a mesma realização devastadora 2 décadas antes. Seus filhos são notáveis, disse Ana Carolina depois de um momento. Protetores, inteligentes, bem-sucedidos. Você claramente fez um trabalho extraordinário ao criá-los. Obrigada, disse Renata. Eles são a luz da minha vida e uma prova clara de que a família não é sobre DNA. É sobre amor. E sobre compromisso. Ana Carolina acrescentou em voz baixa. Elas ficaram em silêncio por um momento. 2 mulheres conectadas pelo mesmo homem. O mesmo doloroso desamor. Com 20 anos de diferença. O que você vai fazer? Perguntou Renata finalmente. Ana Carolina se endireitou. A compostura retornou. Eu ainda não sei. Mas ver você hoje à noite, ver a família que você construiu, a força que você encontrou, esclareceu algumas coisas para mim. Ela ofereceu um pequeno sorriso genuíno. Obrigada por este presente inesperado. Elas se despediram com um aperto de mão que parecia o fechamento de um círculo. Enquanto Renata via Ana Carolina voltar para a gala e para seu marido, ela não sentiu triunfo, nem vingança. Apenas uma tranquila sensação de paz. Lá em cima, seus filhos esperavam ansiosamente. O que ela queria? Elisa exigiu no momento em que Renata entrou no quarto. Pedir desculpas, disse Renata simplesmente, e compartilhar algo privado que não me cabe revelar. Miguel estudou o rosto dela. Você está bem? Tudo isso foi um erro? Renata olhou para seus 3 filhos, a família que ela havia construído por amor em vez de por biologia. A prova de que Daniel Alvares estava errado sobre o que mais importava. Não, ela disse suavemente. Não foi um erro. Foi uma culminação. Um círculo fechado. Uma semana depois, de volta à sua casa em Curitiba, um pacote chegou. Dentro havia um jornal de São Paulo com uma pequena manchete. Juiz estadual Vasconcelos suspende campanha para o Senado. Cita prioridades familiares. A nota anexa, escrita à mão em papel creme, dizia simplesmente: algumas verdades, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Obrigado pela sua graça. Renata guardou a nota, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Não vingança, nem mesmo justiça. Apenas a verdade finalmente reconhecida. E para ela e seus filhos, isso foi o suficiente. A jornada de Renata Martins, da desilusão à cura, nos lembra que os verdadeiros valores familiares não são sobre slogans políticos ou fotos perfeitas em sites de campanha. Eles são sobre estar presente, sobre escolher o amor quando é difícil, sobre criar laços que transcendem a biologia. O que você faria se estivesse no lugar de Renata? Você encontraria força para perdoar e construir uma nova vida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quiser ver mais histórias de resiliência, redenção e o verdadeiro significado da família, certifique-se de se inscrever em nosso canal. Até a próxima!